Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Flor de Sangue. Um livro escrito por Valdir L. Santos. Capítulo 1. Acorda, Van, você está atrasado, disse Maga enquanto comia um pão reamanhecido e bebia uma xícara de leite com um terço do café necessário para ser realmente café com leite. Van havia comprado o pó solúvel mais barato. Ela gostava tanto do café com leite matinal e sabia que ele havia se esforçado para adequar os gastos se conseguir esse pequeno luxo. Ela, grata, sempre fazia com que durasse até o final do mês. Os irmãos viviam como era possível desde a morte de sua mãe. Apesar de ter a pompa de uma madame, as condições em que viviam eram duras. Moravam de favor na casa do patrão de Vanderlei e sobreviviam com um salário mínimo suado, que Van fazia de tudo para aumentar com outros bicos, como o de pintor. Raquítico, dono de um sorriso tão bonito quanto o da irmã, mas pouco notado, escondido atrás das rugas precoces da pele queimada pelo excesso de sol diário, Vanderlei era dono de um olhar vago, e suas sobrancelhas, separadas por um espaço quase invisível, tornavam seu rosto amigável e ao mesmo tempo digno de pena. Formando um V de forma não intencional, algumas vezes olhava-se no espelho e tinha a impressão que suas sobrancelhas poderiam alçar voo a qualquer momento. Meu Deus, que horas são, Maga? Perguntou enquanto pulava da cama. São 4 horas. Você dormiu demais. Levanta e come seu pãozinho. Deixei em cima da mesa. Era uma casa com 3 cômodos, o quarto que eles dividiam, um banheiro, a sala e a cozinha. A parede estava no reboco e o piso vermelho exigia muita cera e esforço para ficar brilhando do jeito que Margarida gostava. O cheiro de pão fresco dominava o ambiente, localizado atrás da padaria de seu Nelson, um senhor que Van tratava como pai e Margarida respeitava como um avô. Apesar de simples, Maga deixava tudo muito ajeitado e limpo. Era sua obrigação diária, algo que fazia pelo irmão mais velho responsável por sustentar a casa enquanto ela estudava para realizar o sonho de ser cirurgiã pediátrica. Mesmo com 15 anos, 10 anos mais nova do que o irmão, ela já sabia o que queria e estudava 9 horas por dia para conseguir. Van perdeu as contas de quantas vezes ela dormiu sentada estudando. Achava a rotina dura demais para uma adolescente. Entretanto, sua determinação era inquestionável e ele sabia disso. Seu rosto expressava força de vontade mesmo durante o sono, e os belos contornos da bochecha chamavam atenção para aquela parte do rosto. Quase ninguém se dava conta de como as bochechas magras e friamente elegantes tornavam o rosto da menina tão lindo. Os lábios finos e bem contornados, como um desenho feito à régua, combinavam com um maxilar leve e extraordinariamente chamativo. Algumas vezes Van trabalhava pintando casa de médicos e Maga gostava de aproveitar essa oportunidade para visitar os futuros colegas de profissão. Em uma dessas visitas conheceu o Dr. Macedo, que lhe deu 2 dúzias de livros, um jaleco e um estetoscópio. Ele falou que, quando chegasse a hora, ele a ajudaria no possível. A menina ganhará sua simpatia ao questioná-lo com perguntas que ele não esperava de uma mulher tão nova e de família humilde. O doutor achava aquelas atitudes louváveis, mas não sabia ser estratégia da sua irmã para ganhar a confiança do médico. Ela era genial de um modo muitas vezes assustador, mas qual adolescente não assusta? Você já está acordada, Maga? Não deveria estar descansando para as provas? Respondeu Van, enquanto lavava o rosto e colocava a pasta na escova, tomando cuidado para que apenas um fio fino encostasse nas cerdas, usadas pelo dobro do tempo recomendado pelos dentistas. Irmão, você esqueceu. É hoje que vou prestar a prova da bolsa para o colégio particular. Não consigo dormir. Ainda não sei se entendi direito o processo da mitose.
E física? Só tenho dúvidas. São tantas leis e fórmulas. Newton deveria facilitar mais as coisas. Hill, você está preparada? Maga, é muito inteligente e vai conseguir. Eu acabei esquecendo. Boa sorte, irmã. Tô indo porque o ônibus sai em 3 minutos. Se preciso dar um beijo no Will antes de sair. Irmão, o seu pãozinho. Coma você, maninha. Vai precisar de mais energia do que eu, disse enquanto fechava a porta após o beijo em Will, seu filho, evitando que ela retrucasse como sempre. Passou direto pelo corredor de saída de sua casa, que dava para a entrada da padaria Tempão, onde trabalhava no turno da noite. Precisava pegar o primeiro ônibus para o bairro dos Jardins, onde pintava a fachada de uma mansão de luxo junto com o pintor-chefe Diney. Correndo, conseguiu subir segundos antes do motorista partir. Ainda bem que vi você pelo retrovisor, hein, Van? Disse o motorista sorridente. Obrigado, Carlão. Quase perdi a hora. O ônibus já estava cheio. Enquanto se ajeitava no pequeno espaço disponível após a catraca, não conseguiu ignorar o olhar das pessoas em direção à sacolinha com sua marmita. Infelizmente, a tampa da marmita quebrara em um acidente com uma lata de tinta, obrigando-o a usar no lugar uma sacola do supermercado, ineficiente em barrar o cheiro de feijão emanado pelo recipiente. Van não ligava para a reprovação das pessoas. Seu real constrangimento era ser notado. 2 horas e muitos olhares depois, desceu no ponto e aproveitou para comer um pedaço de bolo de milho e um generoso copo de café preparado por Dona Emília, a ambulante. O dinheiro ia fazer falta, mas a fome clamava por atenção. Com 1.000 metros quadrados, a mansão renderia alguns meses de trabalho. Ótimo para Van, que estava juntando dinheiro para uma cadeira de rodas nova para Will. A velha viera por doação, já com a roda um pouco empenada e o apoio para o pé direito quebrado, mas era melhor que levá-lo no colo, como Van fora obrigado a fazer em diversas ocasiões. Isso fez lembrar de sua irmã Margarida. Mesmo com tão pouca idade, já tinha perspicácia e inteligência de sobra. Ela tratava Will como um filho querido e sempre ajudou a cuidar dele, mas queria trabalhar para ajudar Van. Ele preferia que ela ficasse em casa estudando e cuidando do Will com carinho e zelo. Van, está atrasado. Diney chamou sua atenção em um tom calmo, porém preocupado. Desculpa, chefe. Já me dá o rolo e a tinta. Vou correr atrás do prejuízo. Parei para comer um pedaço de bolo e matar o que estava me matando. Diney assentiu e foi até a mala de ferramenta, outrora totalmente azul celeste, tornava-se quase marrom com o avanço da ferrugem. Eram 7h10 da manhã e Diney sabia que Van só poderia ficar até às 3, pois tinha o segundo turno na padaria. Isso atrapalhava, mas como reclamar? Van trabalhava com afinco e destreza, usando Will como motivação. Diney achava que o filho era um fardo para seu ajudante, embora ele jamais tenha dito nada nesse sentido. Diney dependia de Van mais do que ele imaginava. Seu ajudante tinha o dom da pintura, fazia lindas imagens mesmo em uma folha de papel qualquer. Mas o que realmente chamava a atenção dos chiques era o poder de transformar algo abstrato em uma imagem hipnotizante. A empresa de pintura de Diney passou a integrar a lista de pedidos das mansões depois de uma textura linda que Van fez na fachada de um cabeleireiro do bairro, transformando o mero desenho de uma ilha com um coqueiro em uma obra de contornos impecáveis. Era impossível supor que um pincel e uma textura areia brilhante depois de uma boa camada de primer tivessem sido os únicos materiais utilizados. Passaram o resto da tarde trabalhando duro sem completar 1/10 do trabalho que aquela mansão iria precisar. Por volta das 3 da tarde, Van despediu-se e foi para seu segundo turno. O garoto, responsável, sentia-se mal, porém as 2 horas descontadas do serviço eram uma perda menor que o salário adicional da padaria, e Van não pensava 2 vezes antes de conseguir uma graninha extra para ajudar em casa. Capítulo 2. Margarida era 5 anos mais velha que Will. Isso ajudou a menina de olhos castanhos profundos, cabelos negros reluzentes e um sorriso que rapidamente conquistava as atenções a amadurecer antes da hora. Aos 8 anos já fazia o básico na cozinha e cuidava de seu sobrinho. Colocava Will para dormir, dava banho, alimentava e trocava o garoto, fadado ao destino de suas limitações. Nunca se envergonhou de sua condição financeira, nem das roupas, muitas vezes vindas de doações. Sempre foi a mais esperta do colégio e via todas as brincadeiras como inveja do carinho recebido pelos professores. Sua inteligência e orgulho se tornaram um escudo, isolando-a do resto do mundo, preocupada apenas em estudar, estudar e estudar. Uma barra de chocolate 80% cacau e um fone de ouvido sempre ajudavam. Desde o nascimento de Will, ela tinha certeza de uma coisa: um dia seria chamada de doutora e reconhecida por ser a melhor cirurgiã pediátrica, a mais renomada no país inteiro. Sua missão seria tornar a vida de Will produtiva, dentro do possível. Mesmo a ciência levando para longe as possibilidades de melhoras do menino, enfrentaria o horizonte de dúvidas e anseios para fazer seu sobrinho feliz. Sempre que olhava seus olhos caramelos, o sorriso desajeitado, acompanhado de dentes milimetricamente desajustados, sentia-se feliz.
Era um sentimento que o garoto costumava trazer com um simples olhar. Agora, com 15 anos, cuidava de Will, que fizera 10 anos na semana anterior, durante o dia e ia para o colégio à noite. Por sorte, seu Nelson era casado com Dona Neuza, que cuidava de Will enquanto Van ficava na padaria e Margarida terminava o ensino médio. Estudava dia e noite para passar em medicina, pois sua situação não lhe permitiria fazer o curso em uma faculdade particular. Conseguia os livros em sebos e doações, embora um ou outro tenha sido fruto de pequenos delitos, que justificava para si mesma, sem remorso algum, como um bem futuro para a humanidade. Nunca fora pega roubando e nunca se preocupará com punições. Muitas vezes roubava o livro e só depois decidia se seria útil ou não, impulsividade que a fizera jogar vários livros no lixo após o furto. Na escola tinha apenas uma amiga, Caroline, um ano mais velha. Carol era seu oposto, tinha um visual excêntrico, cabelos loiros naturais com mechas rosas, piercings no nariz, boca e orelha, movimentos dos braços artisticamente chamativos, além do aparelho ortodôntico repleto de borrachinhas coloridas, que ela trocava quase diariamente. Por ser muito comunicativa, não tinha problemas em fazer amizades. Estava claro para Maga que Carol a adotará como uma leoa adotaria um filhote de cervo. Mesmo sem entender o porquê de ela ser sua amiga desde a 4ª série, e embora nutrisse sentimentos pela amiga, muitas vezes agia com indiferença. Era como se Maga tivesse um botão que desligava seus sentimentos quando era oportuno, para evitar distrações. Ou talvez ela apenas fingisse muito bem. Carol, inclusive, ia visitá-la em casa com certa frequência e acabava ajudando com Will. Sabia trocar as fraldas dele e passava várias horas brincando de adoleta com o menino, para distraí-lo. 2 meninas de ouro, era a frase que Van dizia ao encontrá-las assim. Flor. Era assim que Carol chamava a amiga na maioria das vezes, menos quando estavam brigadas por qualquer motivo bobo que não durava 2 horas. Oi, K, respondeu Maga enquanto virava o omelete que seria seu almoço. Filha do encarregado de uma fábrica de tijolos, Carol tinha uma vida mais abastada do que grande parte de seus amigos, mesmo não tendo luxos. Will parece não estar bem. Tô sentindo ele um pouco quente. Onde está o termômetro? Indagou Carol, um pouco nervosa, mas tentando não mostrar desespero. As febres de Will eram normais, e Van avisou que deveriam se preocupar apenas quando passasse dos 38 graus Celsius. Está na gaveta da televisão. Você acha que ele está muito quente? Não, Flor, mas tenho medo de ele ter convulsão de novo naquele dia. Pare, K, não vai acontecer de novo, interrompeu Maga, enquanto deixava um pedaço da omelete queimar. Aquele 7 de outubro ainda vivia em seus pensamentos. Era um dos poucos momentos em sua vida onde a sua cabeça falhara. Will teve uma convulsão e enrolou a língua, sendo levado ao hospital e permanecido 5 dias em coma. Maga culpou Van e sua regra idiota dos 38º, que fez suas medições anteriores ao ocorrido não a alertarem. A salvação fora seu Nelson aparecer para ajudar, como sempre. Colocou em seu carro e chegou ao hospital particular mais próximo, inclusive pagando os dias internados porque Van não tinha condições de pagar um convênio. Seu Nelson sempre estava lá quando ela precisava, mexendo seu bigode falhado e coçando o nariz arredondado como um cupcake. K, você consegue cuidar do Will enquanto eu estudo? Hoje, ele está mais agitado que o normal e preciso mesmo estudar redação. Pediu Maga num tom apreensivo, sabendo que a redação era muito importante no vestibular. Poderia ser a diferença entre entrar na faculdade e ver todo o esforço ser em vão. Claro, Flor, vou pegar a caixa de montagem. Ele adora. Carol foi até a pequena comoda no canto esquerdo do quarto, onde os brinquedos de Will ficavam guardados. Margarida tinha o que Vanderlei julgava ser um superpoder, foco extremo. Ela conseguia se sentar e estudar horas a fio, não se importando com o mundo ao seu redor. Somente alguma reação diferente de Will conseguia tirá-la desse transe. Ademais, poderia ficar por 10 horas debruçada em cima do livro de biologia, tentando entender como mitocôndrias quebravam a glicose para gerar energia para a célula ou algo assim, como dizia Carol para implicar com a amiga. Ao contrário de Margarida, Caroline passava longe dos estudos, cadernos e livros. Tinha o sonho de ser a vocalista de uma grande banda de rock e realmente tinha potencial para isso, mas ignorava o fato de ser necessário muito estudo para atingir a qualidade dos artistas que endeusava. Maga vivia lembrando-a da necessidade de entender partituras, escalas harmônicas e afins, sendo sempre ignorada. Após terminar o almoço, Maga primeiramente serviu Will, depois limpou a sujeira que ele fazia sem querer. Sua doença atrapalhava também o desenvolvimento motor, e ações simples, como segurar uma colher, eram difíceis para ele. Mesmo assim, sempre tentava, e ela sempre o incentivava. Enxergava muito mais nele, tinha certeza. Quando tivesse o conhecimento necessário, iria conseguir fazê-lo comer sozinho e andar. Olhar o menino lhe trazia algo entre um abraço e a fome, somados a um leve sorriso automático, atribuído ao amor. Após terminar seus afazeres, foi estudar, enquanto Carol ficou brincando com o garoto até ele pegar no sono. Depois disso, despediu-se e foi para casa, pois estava ficando tarde. Já eram 9 da noite e Van estava na padaria do seu Nelson, trabalhando.
Terminado seu primeiro turno com Diney, não teve tempo de entrar em casa e dar um beijo no filho, e isso deixava pensativo, ao ponto de seu chefe perceber. Maga estava no primeiro ano do ensino médio e não sentia-se parte daquele universo. Poucos jovens nessa idade têm uma meta definida ou um objetivo traçado, e a grande maioria não perde seu tempo compondo planos para o futuro. Indo na contramão de todos os hormônios, ela não se preocupava com o status e tampouco se importava sobre os pensamentos alheios. A nerd esquisita e antipática do primeiro A escondia força, perversidade e beleza. Carol estava no primeiro D, e isso as distanciava durante as aulas, o que, sinceramente, Maga achava ótimo. Por muitos anos colocará em Carol a culpa de alguns B+ que tiraram por conversas aleatórias e inúteis, afastando seu foco na aula, porém nunca diria isso à amiga. Era útil tê-la por perto. Maga, volta aqui. Cá chamou, eufórica. Eu nem vou perguntar para onde você está indo. A resposta com certeza será a biblioteca. E levou a mão à boca, tentando esconder seu largo sorriso. Não tente fugir de mim. Você adivinhou. Preciso entender melhor as equações de segundo grau. Estudei no final de semana, mas ainda estou com dúvidas. Menina, nunca entendi equações na vida. Seu final de semana foi divertido. Pelo jeito. Não quero estragar seu momento nerd, mas um garoto pediu para eu te entregar esse bilhetinho. Com uma risada de orelha a orelha, K entregou uma folha de papel rasgada ao meio. Você precisa se divertir. E esse é o telefone do Michael. Ele é uma gracinha. Amiga. K, você sabe que não tenho tempo para romances adolescentes idiotas. Reclamou. Preciso estudar. Amiga, dá uma chance para o rapaz. Ele é da minha sala e é bem legal. O que você tem a perder? Tempo. Muito tempo. Você vai ter tempo para estudar a vida inteira, se quiser. Só manda uma mensagem para o Michael. Você vai gostar dele. E os pais dele são enfermeiros. Trabalham em um hospital excelente. Foi golpe baixo e ela sabia. Maga ficou em silêncio e deu as costas para a amiga, voltando para seu percurso normal em direção aos livros. Olhou por 2 vezes o bilhete. Detestava ter que agradar alguém. Mas Carol era uma amiga muito útil, e ser útil era a qualidade que ela mais admirava nas pessoas. Depois de 40 minutos sentada com o livro de matemática aberto em uma página aleatória, Maga se pegou pela 5ª vez com o pensamento longe. Já tinha reparado os olhares atravessados de Michael e a risada faceira que seus amigos soltavam quando ela passava por eles. Mesmo sendo uma garota muito bonita sem fazer questão. Até então achará que o garoto não queria nada com ela e a olhava com a dó de ter um sobrinho deficiente, como todos olhavam. Vou mandar um oi, não tenho nada a perder. Pensou enquanto pegava o velho celular na mão e depois o guardava, num ciclo infinito. Não notou que alguém chegou e se sentou ao seu lado, olhando aquela cena cômica. Oi, Maga, posso te chamar assim? Falou Michael. Oi. Michael, né? Disfarçou. Isso. A Carol te passou meu celular, né? Pelo visto, você não gostou muito. Abriu um sorriso largo que fez Maga ficar sem jeito. É que eu tava vendo se a bateria tava acabando. Mentiu. Pelo jeito gasta rápido, né? Toda hora. Você olhava. Você estava me vigiando, garoto? Perguntou em um tom sério que tirou Michael da costumeira zona de conforto quando estava junto do sexo oposto. Pensou melhor e abriu um falso largo sorriso, deixando a conversa com um ar mais leve. Os dois conversaram todas as noites durante 3 semanas, até Maga aceitar ir ao cinema com ele, onde, enfim, aconteceu o primeiro beijo da vida da futura pediatra, que não conseguia esconder de sua mudança de comportamento repentino. Vou notar o sorriso fácil e o tempo a mais gasto pela irmã no celular. E, por algumas vezes, viu Maga e Michael conversando próximo à padaria, mas optou por não perguntar nada. Confiava totalmente na adolescente que tinha em casa. Completaram um mês, desviando os olhares dos supervisores do colégio, mesmo com as fortes desconfianças, que os dois estavam juntos. Foi quando Michael chamou Maga para assistir a um filme em sua casa, no horário da aula. Ela não queria ir, sabia o que poderia acontecer, mas ele já a conhecia bem o bastante para saber como convencê-la. Meus pais vão estar lá. Aí, vocês podem conversar sobre o hospital. Ah, e meu pai trabalhou como enfermeiro naquela escola que dá bolsas. Ela sabia qual era a escola. Era justamente a que ela estava tentando. Michael, não vou perder aula. Maga, é só uma noite. Deixa de besteira. Mesmo assim, algo lhe dizia para não ir, mas contrariando todos os seus instintos, aceitou. É só uma falta, pensou. A casa de Michael, a poucos quarteirões do colégio, era um sobrado grande e bonito comprado por seus pais ainda no terreno. O trabalho de seus pais obrigava a passar algumas noites sozinho, como era o caso daquela noite. Ele gostava do momento a sós com a casa. Cadê seus pais? Falou antes mesmo de sentar no sofá. Michael olhou o celular e demorou alguns segundos para responder. Tiveram um probleminha no trabalho, mas já estão vindo. Sabe como é o hospital. Vamos adiantar a sessão de cinema? Piscou, malicioso.
Maicon pegou a pipoca e colocou no filme de terror escolhido a dedo pelo jovem, que conhecia de cor e salteado a reação das meninas ao verem filmes do gênero. O que tinha de novo, tinha de capcioso. Só não sabia que não lidava com uma menina qualquer. 3 mortes brutais e assustadoras depois, Maicon e Maga estavam se beijando e o filme passou a ser a trilha sonora do amor adolescente. Maga sempre proibia que Maicon encostasse em algumas partes do seu corpo, porém o tesão e a curiosidade estavam reprimindo a razão, que foi deixada de lado entre o 3º e 4º beijo de língua. Maicon, calma, acho que estamos indo rápido demais. Maga, não estraga o momento, está tudo uma delícia. Maicon, sou virgem e não quero perder a virgindade tão cedo. Tenho planos, e você sabe disso. O doce e respeitoso garoto mudou o tom da voz, e até suas expressões se tornaram assustadoras. Sua mão, que antes acariciava lentamente as pernas de Margarida, agora entrava em uma luta forçada com a calça jeans, única armadura que defendia Maga dos ataques. Maicon, você está louco. Me solta. Eu quero ir embora, disse, tentando se desvencilhar dos bruscos golpes. Você acha que aguentei suas chatices um mês à toa? Agora, quero meu prêmio. Você vai dar, querendo ou não. E, numa última investida, forçou Diz até o zíper arrebentar, levando todo o manto que a protegia. Numa tentativa desesperada de sair daquela situação, Maga rapidamente trocou o medo e insegurança por foco e selvageria. O que antes era vontade de se soltar tornará-se instinto de sobrevivência combinado com astúcia, um dos seus pontos fortes. Maicon assegurava com força. Todo o esforço dos músculos de Margarida era totalmente em vão. Seu malfeitor conseguiu arrancar a calcinha e salivou com a inocência despida, enfiando seu pênis, que, como uma espada, cortou os sonhos, despedaçando sentimentos e vontades. Margarida entrou em choque e não conseguiu mais se defender. A vontade era de morrer ali, enterrar a vergonha de sua defloração forçada e brutal. Maicon virou um animal enfurecido, sem medo de represália ou consequências. Margarida começou a pensar apenas com a razão. No final, ela triunfaria. Ele era um animal irracional, como estava provando ao abusar de seu corpo. Ela era inteligente e sabia usar toda a sua esperteza a seu favor. Maicon ofegou, atingindo seu objetivo nefasto, contabilizando mais uma paralista. Margarida tentava se recompor, segurando o choro, quando ouviu a porta da frente abrir, revelando, do outro lado, o rosto do pai do garoto, que, por conta de uma dor de cabeça, pedirá para que fosse liberado do plantão. O que está acontecendo aqui? De novo com suas vagabundas? Ele me estuprou. Ele me trouxe aqui para isso, disse Maga, estranhamente, sem soltar uma lágrima sequer. E você veio aqui sozinha com ele e esperava o quê? Você é uma vadia qualquer, como tantas outras que ele trouxe. Viu meu filho, menino bem criado, e achou que ia se dar bem, né? Saia daqui antes que eu chame a polícia e te acuse de ser ladra. Ameaçando Maga, o pai do garoto entrou em casa. Margarida sentiu uma enorme vontade de vingar-se. Maicon foi a única pessoa a acelerar seu coração e desviar seu foco dos estudos. Ela sentia-se inocente e idiota por confiar no rapaz. Queria sangrar os dois à sua frente como os porcos que eram. Seu rosto ficou corado e vertendo suor. Sua pele, ainda enojada com os toques sem permissão, aos poucos se umidificava com o calor repentino que tomou seu corpo. O sentimento de culpa, atropelado pela raiva por não ter matado aqueles dois, a consumia como fogo. Como o pai dele teve coragem de me chamar de vadia? O bandido do filho dele me atacou brutalmente. Uma mistura de ódio e dúvida pairava em sua cabeça. Pela primeira vez na noite, os olhos dela se encheram de lágrimas. A situação que acontecerá não era o motivo dessas gotas que escorriam pelas bochechas se chegavam ao lábio superior. O que fazia seu semblante enraivecer-se era a singela possibilidade de absolvição pelos seus crimes. Quem vai na polícia sou eu. A voz se manteve firme. Do que você está falando, sua vagabunda? Maicon riu. Você gozou dentro de mim. Vou na polícia fazer corpo delito. Com uma frieza que ela mesma desconhecia, encarou os dois, que a olharam espantados. Seu idiota, não falei para usar camisinha? O pai gritou, colérico. E quem vai acreditar que foi a força? Maga mostrou as marcas em seu corpo, que responderam por ela. O que você quer? Dinheiro? Não. Naquele momento, Maga descobriu algo sobre si mesma. Ela faria o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Quero aquela bolsa na escola particular. E depois, quando eu passar para a faculdade de medicina, quero um bom estágio, desde o começo. E nem tentem me enganar. Ela mostrou o celular, velho, ultrapassado, mas que tinha um gravador de voz que ela ativara desde a entrada do pai na sala. Os dois sequer responderam. Mesmo com a insistência de Carol, Maga nunca contou por que ela e Maicon terminaram e nem comentou sobre a saída repentina do garoto da escola. Ela simplesmente ignorou as perguntas de Carol e, por várias vezes, respondia com apenas um olhar neutro e fosco. Mesmo curiosa, se conformou que a amiga preferia os estudos aos garotos e o resto do ensino médio foi dessa maneira, sem meninos, cinema ou beijos na saída da escola.
Maga ignorava a existência do sexo oposto. Formada no colégio particular onde conseguirá a bolsa para completar o ensino médio, Maga logo prestou o vestibular para medicina na melhor faculdade pública do estado. Passou entre as 30 primeiras, um fato louvável, pois ela estudará sempre por conta, sem cursinho, aproveitando apenas as aulas extras dos professores do novo colégio. Apostando em seu futuro, Van sentia-se o irmão mais orgulhoso do mundo, e Maga perdeu as contas de quantas vezes ouviu dizer isso. Ele nunca desconfiou do que aconteceu com o garoto que tirara a atenção da irmã nos estudos durante algumas semanas, e se sentiu feliz em lembrar que havia sido apenas uma fase. Maga tentou enterrar todo o seu repúdio bem fundo, mesmo que aquela cena voltasse à sua cabeça por diversas vezes ao longo dos 3 anos do ensino médio. Focou-se no resultado e no estágio, que começou no segundo mês de faculdade, para surpresa de muitos ao seu redor. Ela sobreviveria a tudo pelo seu objetivo. Capítulo 3. A faculdade começou, e com ela vieram todas as dores de cabeça inerentes em fazer um curso difícil que exigia muito de qualquer aluno. Os anos se passaram, e Margarida destacava-se dentro da sala de aula. Sempre se oferecia para fazer o que os outros alunos se recusavam, e adorava passar parte do dia observando os corpos que eram doados para estudo na faculdade. Cortá-los era ainda mais excitante, e o bisturi lhe dava a sensação de poder por ela sempre desejada. Seu hobby era acessar a faculdade durante a noite, com a desculpa do uso da biblioteca, e invadir os laboratórios, passando horas examinando e observando os cadáveres. Certa vez dissecou um corpo programado para ser usado na aula de neurologia, causando uma briga entre 2 professores, com ofensas e acusações mútuas do feito. Ser pega nunca foi uma preocupação, e Margarida tinha certeza que aproveitava melhor os corpos do que qualquer aluno ou professor poderia fazer. Em casa, Van continuava ajeitando as coisas como dava e sempre cedia às vontades da irmã, em um modo automático e protetor, como um bom irmão mais velho deveria fazer. Estava focado em garantir seus estudos, sabendo que logo Maga cuidaria de Will como nenhum outro médico poderia cuidar. Na sua opinião, o amor era o centro de qualquer cura. Van havia combinado com seu Nelson que iria pintar a fachada da padaria no dia de sua folga. Seu Nelson queria pagar pelo serviço, mas como cobraria de quem lhe cedeu a casa onde morava com Will, entre tantos outros favores? Seria irreal e imoral cobrar do homem considerado por ele como um pai. Aquele senhor ruivo era, para ele, a encarnação da bondade. Nos domingos, Van trabalhava o período da manhã na padaria e ficava em casa de tarde. Todavia, nesse domingo iria passar pintando uma textura na fachada da padaria Tempão. A textura lembrava-lhe sal grosso, e seu Nelson lhe dera liberdade para traçar seus desenhos de maneira livre. Sempre desenhou muito bem, mesmo com seu trabalho como pintor colocando limites em sua criatividade. Seu Nelson conhecia a qualidade dos desenhos de seu funcionário e contava com isso para que sua fachada ficasse exuberante. Por isso deixou que Van escolhesse como faria o mural. O jovem padeiro e pintor prometeu algo bonito e chamativo como pagamento por toda a ajuda que aquele senhor, sem razão alguma, lhe ofereceu durante esses anos. Em casa, Van pegou a solução de tinta base e começou a analisar qual corante iria utilizar. Por conta de um acidente com a cadeira de rodas de Will, tinha um corte fundo na palma da mão, que ainda sangrava. Havia enrolado um pedaço de pano velho e prendido com fita adesiva, improvisando um curativo. Em sua cabeça, estava tudo certo, apesar de saber da bronca que Maga daria por não estar cuidando direito do machucado. Ele era bom em ignorar os avisos médicos da sua irmã, que estava no final do curso de medicina e era residente em um hospital renomado. O corte profundo travava uma luta contra sua solução médica e os primeiros socorros improvisados não estavam dando conta do recado. Ignorou a dor e começou a mexer a tinta base em um recipiente com 400 mililitros de tinta, enquanto escolhia os tons de vermelho que iria usar na mistura. De repente, o pano que tentava garantir que o sangue não escapasse do corte em sua mão se soltou, revelando a ferida ainda aberta. Van não percebeu na hora. Só notou após o sangue ter escorrido na solução que preparava na terra batida que rodeava a porta de acesso à sua casa. Droga! Gritou ao ver o líquido vermelho cair dentro da solução. Ficou com raiva de ter que jogar aquela quantidade de tinta base fora. Desperdício era uma palavra totalmente proibida ali, e tanto Maga quanto Will entendiam bem isso. Seus olhos fixaram o pote com o líquido e, curioso, deixou-se levar pela beleza que irradiava dali. O sangue naquela tinta base gerara uma cor viva. Não conseguiu conter a risada ao pensar essa piada infame e elegante, coisa que Van nunca tinha visto na vida. A cor vibrante era hipnotizantemente bonita, fazendo seu corpo vibrar com um leve arrepio. Estava relutante em jogar toda aquela quantidade de tinta fora, quando sua irmã aproximou-se sorrateiramente. Maninho, me ajuda a colocar o Will na cadeira? Queria dar uma volta com ele antes de estudar gastroenterologia. Claro, Maga. Vou só jogar essa lambança no ralo e já vou. Obrigada, disse. Ela estava virando-se para o quarto quando algo chamou sua atenção.
Normalmente não reparava no trabalho de seu irmão, mas alguma coisa fez seu coração bater desritmado. Van, que tinta linda é essa? Por que você vai jogar fora? Nunca vi um tom tão bonito, um vermelho tão intenso. Parece até que está viva. Maninha, isso não é tinta. É um pouco do meu sangue que caiu na mistura da tinta base, infelizmente, né? Ficou tão bonito. Ficou sim. Van, bonito até demais. Não joga fora. Não. Deixa comigo, que eu quero dar uma olhada. Quem sabe não consigo fazer algo com ela. Você sabe que eu sou boa em química. De repente acho alguma coisa que a imite. Se Margarida não fosse tão fascinada com a medicina e tratasse tudo como uma cientista querendo ir sempre mais longe, Van provavelmente veria o pedido como algo anormal. Maga não se importava com sangue, afinal, queria ser uma cirurgiã pediátrica e isso faria parte do seu dia a dia. E que mal faria? No máximo não iria conseguir e tudo bem. Se desse certo, poderia até abrir uma fábrica de tintas ou algo parecido. Quem sabe, a infinidade da dúvida poderia ser resolvida com um simples balançar de cabeça. Tome cuidado. Não deixe perto do Will. E, por favor, não vá se cortar para fazer algum teste. Disse em um tom sério, como se realmente acreditasse que a irmã iria respeitar sua ordem. Tudo bem, irmão. Eu tenho até ideia de uns corantes que podem chegar a uma cor parecida. Vai dar certo, e você vai conseguir tornar as pinturas na parede em obras de arte. Você é muito bom nisso. Tá, Maga, vamos colocar o Will na cadeira. Agora, disse Maga em uma animação que Van não via desde o dia em que descobrira seu nome na lista dos aprovados para medicina. Enquanto Van se dirigia para a sala, seu Nelson gritou por entre as grades do portão que separava o corredor do fundo da padaria. Van, venha aqui, por favor. Van se dirigiu ao portão e aguardou. Vim perguntar quando você iria começar a pintar, mas vejo que já está com a tinta em mãos. E que tinta linda! Esse vermelho é maravilhoso. Sem esconder sua animação, abriu o portão e foi em sua direção. Ficou deslumbrante. Van ficou sem reação. A vontade de esconder a verdade misturava-se com o medo de mentir. Era só um pouquinho da tinta que sobrou do último trabalho que eu fiz e eu estava tentando diluí-la para pintar um pedaço da parede de casa, mas não teve jeito, é muito ralinha e custa o sangue do corpo. Essa piada soou como humor negro para ele e foi obrigado a segurar a risada. E não teria como pintar a entrada da padoca. Terminou, com a certeza que a desculpa do preço exorbitante da cor tiraria seu Nelson da jogada. Van, caro quanto? Essa cor iria chamar demais atenção. Iria ajudar muito nas vendas. Eu tenho umas economias guardadas. Quem sabe não consigo pagar. A falta de alguma reação novamente corou seu rosto. Imaginou ter vencido a curiosidade do amigo com o alto custo da tinta. Sabia que seu Nelson tinha uma gorda poupança por ter vendido seu antigo açougue depois de desistir de deixá-lo como herança para seu primogênito, que não tinha jeito para os negócios e vivia no exterior há alguns anos. Lembrou-se da época passada, onde o açougue tirava o sono de seu Nelson por conta de um irmão há muito sumido que ele tinha medo de aparecer para reaver uma pequena herança deixada por seu pai tempos atrás. Van nunca soube o desfecho dessa história, nem o paradeiro desse tal irmão, que ele comentara ter algum tipo de problema. É muito caro mesmo. Tinta de bacana, sabe? O litro deve estar saindo alguns milhares de reais. Coisa absurda. Continuou mentindo e acreditando que era a cartada final para tirar essa ideia da cabeça do amigo. Olha, não importa. Quero essa tinta na minha padaria. Por favor, veja quantos litros você iria precisar e me mande uma cotação. Num tom impaciente, seu Nelson fez-o abaixar a cabeça, concordando sem ter a mínima ideia de como conseguiria simular aquela cor. E, pior ainda, mentindo para o senhor que sempre o ajudara. Não costumava desagradá-lo. Talvez por isso estranhou o olhar nervoso feroz que o senhor lhe lançou, o obrigando a se calar. O respeito pelo senhor, normalmente gentil e respeitoso, seria seu calcanhar de Aquiles. Sem perceber que Maga observara tudo de dentro do quarto, Van ficou resmungando baixinho para si e sentindo-se, a cada segundo, mais envergonhado. Nessa altura do campeonato começaria a mentir, logo para o seu Nelson. Tinha também o outro lado, como dizer não para ele. Tanta coisa passando pela cabeça, fez o sorriso malicioso da irmã ser um detalhe ignorado na cena. O cheiro de mofo, as páginas amareladas e capas quase sempre comidas pelas traças dos livros de sebo tornaram-se insuportáveis a tempo demais. Jalecos usados tornando sua silhueta infantil, fazendo-lhe parecer uma criança usando as roupas dos pais na frente do espelho, já a envergonharam por tempo suficiente. Quando Van disse milhares de reais, seus sentidos foram direcionados a ele, com a atenção de quem estava na aula de anatomia do professor Sérgio antes da prova final. Van, você ouviu seu Nelson? Ele pagaria milhares de reais pela nossa tinta. Maga continuou falando, mesmo com o nariz torcido que seu irmão fez após a palavra nossa. Poderíamos ganhar dinheiro para uma cadeira de rodas melhor para Will, fazer uma rampa acessível e até um fogão novo. O deles tinha 4 bocas e apenas 2 funcionavam. O forno minúsculo separava o fogão de um brinquedo por alguns centímetros, e Van costumava dizer que não caberia uma codorna gorda.
Poderíamos arrumar nossa casinha até conseguirmos uma casa de verdade. Você sabe também que eu preciso de materiais. Até hoje tenho conseguido doações de antigos alunos, mas muita coisa vem em péssimo estado. Você não tem o direito de negar isso ao Will. E olhou para dentro de casa. Um olhar cheio de julgamentos, fazendo seu irmão sentir-se culpado de alguma maneira. Van parou de ouvir quando ela falou sobre a cadeira de rodas do menino. Realmente, precisavam de uma nova. A dele não tinha condições de o aguentar por muito mais tempo, pois seu filho deixará o peso indicado 20 quilos atrás. Maga, você ficou doida? De onde vamos tirar tanto sangue? Não consigo dizer o quanto é bizarro isso. E o cheiro? Não sabemos como isso vai ficar. Não tem como isso dar certo. Margarida. Com a testa um pouco molhada de suor e esfregando a mão na coxa, seu irmão parecia estressado por algo. Na opinião dela, simples demais. Ele raramente ficava assim. Das 4 vezes em que Maga viu o irmão alterado daquela maneira, 2 foram por mau atendimento ao Will. Uma foi quando os expulsaram do restaurante em que ele a levou para comemorar, quando foi aprovada na faculdade de medicina. Ele trabalhará 2 semanas para conseguir juntar o dinheiro para o restaurante Lefron, mas não conseguiu dinheiro para roupas melhores. E, naquele dia em especial, não teve tempo de tirar toda a tinta do corpo. A 4ª vez era, sem dúvida, um deleite para sua memória, um blockbuster das suas lembranças mais adoráveis da infância. A cena de seu irmão passando a mão na cabeça pensando em como resolver a situação que ela criará. Na época, com 6 anos, enfiaram um garfo na mão da mãe de Will, que passava pela primeira e última vez em sua casa, pedindo dinheiro para que nunca mais aparecesse. Fora uma ideia genial, o pagamento que a vadia merecia. Van, esqueceu que eu sou médica? Você está na residência, ainda está estudando. Não é médica ainda. Maga, por favor, tire isso da cabeça. Isso é insano. Maga fechou os olhos por alguns instantes, enquanto as palavras de seu irmão entravam em uma orelha, saindo pela outra, sem causar impacto algum. Pegou o resto da tinta com sangue e olhou com cautela e atenção. Passeando por sua mente muitas vezes indecifrável, apareciam um a um os compostos químicos úteis para disfarçar o cheiro, aumentar a durabilidade e garantir as características da tinta, mesmo com a adição do sangue. Sempre fora muito boa em química e não perderia tempo tentando explicar os processos para Van. Sabia que seu irmão era muito esperto, mesmo tendo pouco conhecimento teórico. Parara de estudar na 6ª série para ajudar nas despesas da casa, e de lá para cá fez o caderno seu amigo nada íntimo. Van deitou-se no sofá de 2 lugares, o único que cabia na sala de estar, e resolveu tirar um cochilo. Afinal, ganhará o dia de folga, pois seu Nelson não queria que a pintura fosse feita sem a tal tinta de luxo. Ao invés de dormir, deveria estar preocupando-se com um furacão de pensamentos desordeiros na mente da irmã, mas um cochilo de tarde era algo tão raro para o jovem trabalhador que segurar as pálpebras era impossível, e o frágil conforto do antigo sofá era um convite como um colo de mãe. Capítulo 4. Margarida deveria estar prestando atenção na aula de bioética clínica. Entretanto, sua cabeça não saía da tinta que havia prometido a se preparar. Estava totalmente obcecada em conseguir retirar tudo que ligasse aquela tinta ao sangue humano. Pensava em torná-la mais ácida, ou talvez mais alcalina. Tirar o cheiro com algum solúvel forte, apenas mais água, ou um produto de limpeza incolor. Várias ideias mirabolantes cruzavam sua cabeça, como o estouro de boiada em meio ao caos da hora, durache de uma megalópole. Saindo dali, iria direto para o estágio no hospital perto da faculdade. Ela adorava o estágio, mas, naquele dia, o êxtase do desconhecido jazia vontade de estudar. Uma dor de cabeça forte, talvez conjuntivite, isso lhe daria 4 dias em casa se ela passasse sabão no olho e chegasse com ele irritado no hospital. Enganar colegas de profissão não era um problema, ainda mais quando seu futuro, ou melhor, o futuro de Will estava em jogo. A venda da tinta poderia lhe trazer finalmente um carro, uma moto com menos de 10 anos de uso como a que ela comprou em péssimo estado, e até roupas novas. Claro, uma cadeira de rodas para Will melhorar a acessibilidade da sua casa também estava em seus planos. O sobrinho era parte importante de sua vida, e retirá-lo dos planos seria algo impensável para uma pessoa como ela. O professor Francisco dirigiu-se até Margarida. Não recordava-se de uma aula na qual ela não o questionava ou fazia algum comentário pertinente. A falta de atenção de uma de suas melhores alunas era bem preocupante. Margarida, tudo bem? Perguntou o professor Dr. Chico, como gostava de ser chamado. Não recebeu nenhuma resposta ao seu questionamento, aumentando o tom de voz. Margarida, você está bem? Algum problema? Ela finalmente despertou do devaneio, e antes do cruzeiro pela Europa começar, o capitão do navio tornou-se um professor com cabelos brancos e um semblante bastante preocupado. Desculpe, professor, é que, sabe, o Will não está muito bem hoje. Não consigo pensar em outra coisa, e ainda preciso ir para o estágio. Mentiu, como sempre, sem que ninguém desconfiasse.
Um sorriso de orelha a orelha era o suficiente para afastar perguntas. Está estagiando com o Dr. Paulo? Sim, professor, com ele mesmo. Então, pode ir para casa, Margarida. Eu converso com ele. Nunca vi você tão dispersa. Na nossa profissão, assuntos externos não podem influenciar nosso raciocínio, falou o professor, como um pai diria à sua filha. Ao contrário do que Dr. Chico imaginou, Margarida prontamente levantou-se e foi para casa, sem ao menos respondê-lo. Com certeza não era a reação que ele esperava, mas entendia. A aluna estava ali naquele momento pensando em dar uma vida melhor ao seu sobrinho deficiente. Sempre deixava claro que ele mexia com ela, e humanidade é sempre bom, mesmo Chico sabendo que, várias vezes, deixará a sua de lado ao dar notícias ruins a familiares de seus pacientes. Nessa hora, ou se é profissional ou a carreira não vai longe. A sanidade também não. Maga chegou em casa 2 horas depois de sair da aula. Eram 4 da tarde e a van que traria Will da escola demoraria mais algumas horas para chegar. Antes dos pensamentos voltarem para a tinta, vislumbrou como seria a vida sem essa escola que a diretora da associação conseguirá, onde ele ficava o dia todo. Margarida conseguiu alguns produtos químicos na faculdade e comprou outros no caminho para casa. Era o dinheiro para os lanches do mês, mas ela não se incomodava em passar fome de novo. Tinha certeza absoluta que aquela tinta mudaria o rumo de tudo e faria as coisas acontecerem, não importando como. Em casa, pegou seu jaleco branco, que sempre tirava quando saía da aula e do hospital. Era a única entre 9 médicos residentes que fazia isso. O restante desfilava com o jaleco como se vestisse um terno caro, e o vestiu. Pegou a tinta base neutra deixada por seu irmão e a aconchegou na pia. Apenas o ingrediente secreto estava faltando, sangue humano fresco. Desde o momento em que vira a cor daquela tinta, sabia que não haveria componente artificial que desse aquele efeito. Aliás, nem qualquer outro tipo de sangue. Sua dúvida seria se o fator RH influía na cor, se alguma impureza atrapalharia o brilho, ou até se a falta de frescor do líquido poderia deixar a tinta com um aspecto estranho. No momento, aquilo não era problema. Sabia que, por ter mais de 50 quilos, até 500 mililitros de sangue não faria mal. Talvez causasse tontura ou um pouco de mal-estar devido à ansiedade, mas com certeza nada grave. Higienizou muito bem as mãos, sentou-se numa cadeira e deixou o braço mais reto possível, a fim de facilitar o pulsionamento e a veia aparecer com mais clareza. Amarrou o garrote por volta de 10 centímetros de onde iria retirar o sangue, perfeitamente medido apenas com os olhos, como era o esperado de uma aluna extraordinária. Fechou e abriu a mão algumas vezes, tateou o antebraço com a ponta do indicador. Assim que selecionou a veia que seria utilizada, começou a pressioná-la para estimular a dilatação. A enfermeira-chefe do hospital ficaria orgulhosa, pensou, levantando a sobrancelha e passando a língua de leve sobre os lábios. Com o algodão previamente embebido em álcool, desinfetou a área do furo com movimentos circulares, tomando cuidado para não passar o algodão mais de uma vez no mesmo lugar. Aguardou 30 segundos para o álcool secar e pegou a agulha, que já havia sido inserida, no canhão da seringa. Deu 2 toques no tubo de ensaio que continha os aditivos que fariam o sangue não coagular, para soltá-los à parede do recipiente. Por alguns segundos, parou totalmente o que estava fazendo. Olhou para a janela da cozinha com a impressão de estar sendo observada. Pensou em levantar-se e fechar a cortina, mas, envolvida com entusiasmo, continuou com foco em seu objetivo. Apenas a varanda de seu Nelson era possível observar a cena, e o senhor simpático e benevolente não era desse tipo de pessoa. Em seguida, deixou o braço levemente para baixo para evitar o refluxo, alinhou a agulha com a veia e garantiu que a abertura estivesse voltada para cima. Poderia filmar o procedimento e usá-lo como videoaula para os alunos mais novos de enfermagem e com certeza garantiria alguns milhares de views na internet. 4 tubos cheios depois, retirou a agulha com cuidado, pressionando a gaze para interromper o fluxo de sangue. Colocou a agulha dentro de um copo de requeijão separado em cima da mesa, improvisando um lixo para material hospitalar, e esperou o sangue coagular, a livrando de um desperdício inoportuno no braço. De tanto ler os livros didáticos indicados pelos professores, conhecia como os hemocomponentes eram armazenados junto com soluções anticoagulantes para garantir a qualidade da coleta. Estava cansada de saber que o concentrado de massas durava 35 dias, o de plaquetas até 5 dias e o plasma de 12 a 24 meses se armazenado de maneira correta. Mas não precisava que eles estivessem bem, precisava apenas que mantivessem a cor e a textura depois de misturados com a tinta. A ideia original era colocar em uma proporção de 1/3 de tinta anticoagulante e de 1/10 de tinta sangue. Torcia para funcionar de primeira. Sua soberba não deixava espaço para erros, por isso não passou pela sua cabeça o fato de não poder usar novamente seu sangue nos próximos 90 dias, tempo em que os estoques de ferro seriam repostos. Isso só lhe ocorreu quando deixou escapar um tubo de ensaio e viu, em câmera lenta, milhares de reais criarem uma pequena poça no chão da cozinha. Droga! Ali, escorrendo fresco no chão, estava 25% de todo o sangue que ela teria por 3 meses, fazendo sua calma costumeira quase a deixar. Quantas vezes cometera um erro desses nos 6 anos de medicina?
Nenhuma vinha na memória, e sua autoconfiança concordava plenamente. Mas não era hora de se preocupar. Iria fazer melhor com os 3 tubos. Misturou os anticoagulantes, o sangue e a tinta em um balde. Conforme mexia, sempre em sentido anti-horário, a cor começava a aparecer. Um vermelho lindo e hipnotizante tomou conta do balde verde transparente, limpo exaustivamente com álcool, para retirar qualquer sujeira que o pano de chão e a água dormida poderiam deixar. Alguns poucos minutos mexendo e a tinta estava homogênea e com o vermelho vibrante que ela desejava. Seu corpo estava em festa e seus pelos aplaudiam de pé a genialidade. Nada era impossível. Colocou um pouco de essência de camomila, o suficiente para fazer a pessoa reconhecer o cheiro e passar alguns minutos tentando se lembrar de onde conhecia. A diluição havia funcionado, a quantidade de sangue era suficiente para dar cor, mas não para que o cheiro de ferrugem dominasse a sala. A camomila ajudou a garantir o frescor calmo trazido pelo cheiro da tinta, e nenhuma alma na terra pensaria que em vez de algum corante vermelho, havia sangue humano. Era o que Margarida pensava. Afinal, o olfato nunca foi seu sentido mais aguçado, e ela contava com a matemática para garantir o sucesso de sua mistura. Pegou um pincel e pintou a parte lateral da cozinha. Não tinha habilidade de Van, porém, de tanto observar o irmão trabalhar, sabia bem o que fazer. Conseguiu pintar um pedaço da parede antes de ouvir a buzina da van de Will tocar. Para Maga, era o primeiro toque, mas, para o tio Porpeta, já era o 5º. Guardou todas as coisas e foi pegar Will, enquanto a tinta macabra secava na parede. Van ficaria orgulhoso do trabalho de pintura. Tio Porpeta era um moreno baixinho com o IMC acima dos 40, e seu sorriso era uma estampa no rosto. Na frente da sua van branca e roxa sempre havia alguns ursinhos de pelúcia decorando o painel. Hoje, uma girafa era o que Porpeta costumava chamar de ajudante do dia. Will olhou, apontando com uma mão enquanto chamava a atenção de Maga com a outra. Oi, Porpeta, desculpe a demora. Tudo bem, Margarida. Will está um pouco mais cansado que o normal hoje. Talvez esteja pegando uma gripe. Sério. Porpeta? Espero que seja só uma indisposição. Vou descer o elevador e colocar Will na cadeira de rodas. Perguntei para o pessoal da associação se eles têm uma melhor para o garoto. A dele está bem ruinzinha, né? E franziu a testa, imaginando se Margarida iria se ofender com sua sinceridade aguda. Obrigada. Van e eu estamos juntando dinheiro para uma melhor e iremos comprá-la em breve. Último modelo, coisa de revista. Sim, claro. E, meio sem graça, despediu-se de Will com um beijo instalado na testa que ecoou dentro da van e fez os 2 amiguinhos do garoto soltarem um risinho. Miguel não tinha as pernas e Rose tinha síndrome de Down. Os 3 eram amigos há muitos anos e tio Porpeta sempre tivera a sensação de que eles conversavam por telepatia, e dizia isso a quem quisesse ouvir. Miguel tinha ótima dicção e era inteligentíssimo, sempre ensinando coisas novas a Will e Rose. A última vez em que Maga os acompanhou na van, o garotinho franzino com os braços musculosos demais para a idade estava falando sobre os documentários que havia assistido na noite passada que falavam sobre os buracos negros. Will e Rose não desgrudavam os olhos do amigo, como monges ouvindo seu mestre. Maga nunca havia visto seu sobrinho assim, tão quieto, e, depois de algumas vezes admirando a mesma cena, começou a acreditar na telepatia que tio Porpeta defendia tanto. Maga, tudo bem? Tá avoada hoje, hein? Disse tio Porpeta em tom de brincadeira. São os estudos. Tio, são os estudos. Tudo bem, então. Até amanhã. Falou, dirigindo-se à porta dianteira esquerda da van. Até amanhã. Aliás, talvez amanhã pegue ele. Tudo bem? Preciso fazer umas pesquisas e o Vanderlei está fazendo um bico. Outro bico, você quis dizer. Querida, soltou uma risadinha sem graça e condolente. Ligou a van e partiu. O último bico, se depender de mim. Margarida voltou para o corredor, iniciando a difícil trajetória de volta para casa com aquela cadeira de rodas caindo aos pedaços. Cada segundo transcorrido trazia a sensação de dor temporária, com data para ser extinguida. Assim que seu irmão se transformasse em um artista de cores sem igual e talento só comparado a gênios antigos, sem precedentes desde a morte de Da Vinci. Dentro de sua mente, aquele caminho que fazia de volta para casa entre o piso quebrado e o chão de terra batido tornava-se um porcelanato pérola que guiava os seus sonhos para o horizonte rico, suntuoso e banhado de sangue. Deitou o sobrinho na cama, um resto de beliche com um colchão que era a coisa mais valiosa daquela casa, sendo ortopédico, macio e confortável. Mesmo usado, era um dos orgulhos de Van, custando-lhe 4 meses de salário. Os 2 cochilaram. Van chegou em casa. Abriu a porta devagar para não acordar Will e Maga e deu de cara com a parede pintada com a cor mais bonita presenciada por seus fatigados olhos. Por um pequeno instante, ele se perguntou de onde vinha aquela cor magnífica e quem a havia pintado, mas esse lampejo de curiosidade durou poucos segundos, tempo suficiente para seus olhos tomarem a direção do quarto e encontrassem Maga com um sorriso no rosto, aguardando ansiosamente a chegada do irmão mais velho. Nesse milésimo de segundo, ele percebeu o olhar vitorioso da irmã, e não teve dúvidas da ação tomada pela garota. Margarida Gonçalves, não me diga que é o que eu estou pensando.
É sim, irmão. Não disse que ficaria sensacional? Respondeu em tom vitorioso. Margarida, eu não acredito nisso. De onde você tirou esse sangue? Como você fez isso? Eu não tô acreditando. Isso é demais pra minha cabeça. Relaxa, maninho. Isso é sangue de porco. E puxando a manga da camisa até o punho, levantou-se e foi em direção à parede. Não importa, continuou, mesmo que visivelmente menos irritado, mas ainda num tom alterado. Isso é bizarro. É perigoso para você. Para o Will, além de ser uma coisa nojenta. Eu disse para você que precisávamos conversar. Isso é uma coisa esquisita, Margarida, muito esquisita. Van, você está se prendendo a detalhes menos importantes. Olha como ficou maravilhoso. Isso é a solução dos nossos problemas. Maga, isso me parece o início dos nossos problemas. Como vamos fazer isso? Deve ser proibido ou algo do tipo. Como você conseguiu o porco? Quanto gastou? Como fez para não ter cheiro? Isso não é perigoso? Você tem certeza? Van ia se acalmando enquanto dividia seus olhares entre a irmã, com um sorriso triunfante, e a tinta, com um vermelho verdadeiramente fascinante. Ouvir da irmã sobre a procedência do sangue fez seus músculos relaxarem e sua voz voltar ao calmo aveludado costumeiro. Não tinha ideia sobre a diferença final entre o sangue de porco e o sangue humano, e não tinha motivos para desconfiar. Margarida sabia, mas quantas vezes não usou sua inteligência para seu bem próprio? Dessa vez era para o bem do Will. Em suas frases suaves e verdadeiramente ardilosas, fazia seu irmão um bobo da corte impressionável. Era tão doce e fria como um sorvete de mentiras. O barulho da discussão acordou Will, e o choro afiado e estridente devolveu à casa o ar comum e periférico criado pelas paredes manchadas e o cheiro de amaciante de flores no ar. Sua voz aguda era de enlouquecer, e, apesar de acharem que sim, Mag e Van não conseguiam se acostumar com a frequência irritante, quase com o timbre de um tenor desafinado. Maga, eu vou ver o Will, e vamos conversar sobre isso, respondeu, e pela primeira vez naquela noite, sua voz beirava o tom normal. A hipocrisia de pensar na imoralidade de utilizar sangue de porco para suas pinturas, enquanto era provavelmente o maior fã de bacon do mundo, era tão tolerante quanto um banho gelado no frio. Algumas vezes, a ideia de se tornar vegetariano passava pela cabeça, mesmo sabendo da impossibilidade de viver sem um pedaço de bife. Não achava errado abater um animal para se alimentar, mas diversos documentários que assistiu, forçadamente, na maioria das vezes, traziam uma realidade atonita e irremediável. Para a sorte do seu amor por carne, o sentimento de culpa passava no primeiro churrasco. Esse seu lado não mandava em nada e sempre perdia a discussão na hora que o cheiro de bacon e costelas pairava no ar. O choro de Will acordou a esposa de seu Nelson, e a preocupação coberta de curiosidade fez o vizinho gritar no portão. Talvez eles precisassem levar Will ao hospital, e não tinham condição de fazer isso rapidamente, sem a sua ajuda e seu velho e bem conservado sedã. Seu Nelson poderia comprar outro carro, mas nunca o faria, pois tal lata velha, como diriam seus filhos, era um ótimo carro e andava sempre alinhado, com pneus, suspensão e motor novinhos. Percebendo o portão aberto, adentrou a casa com a despreocupação da rotina íntima mantida por eles. Quanto mais chegava perto, suas preocupações com a saúde do garoto aumentavam, e o medo da urgência conduzia a velocidade de seus passos. Possivelmente era só uma crise de cólica que passaria assim que chegasse no hospital, mas poderia ser algo grave. De qualquer maneira, sua esposa iria reclamar o resto da noite caso não confirmasse a gravidade da situação. Van, está tudo bem aí? Estão precisando de ajuda? Van, na hora, sentiu um arrepio nas pontas dos pés, que rapidamente passou por toda a coluna, intensificando-se na nuca. Seu Nelson não poderia ver a parede pintada. Com certeza, não iria deixá-los em paz até que pintassem toda a padaria. Já Maga abriu um sorriso instantâneo no rosto. Era a chance preterida e não iria perdê-la. Dirigiu-se até a porta, ignorando todos os pedidos do irmão para esquecer essa história e só dizer para seu Nelson o suficiente para deixá-los em paz. Abriu a porta tentando disfarçar o sorriso, com a mão fechada sobre o rosto, pescando como se a luz incomodasse a retina. Oi, seu Nelson, desculpe o barulho. Will teve um pesadelo e já está melhor, disse abrindo totalmente a porta, deixando a pintura na parede completamente à vista. Tudo bem, Maga, ficamos preocupados e achamos melhor dar uma olhadinha. Certeza que ele está bem? Não é cólica. Indagou. Não, seu Nelson, certeza que foi só um pesadelo. Entre. Com certeza, Will ficará feliz com sua visita. E, dessa vez, o sorriso estonteante apertava os músculos da bochecha com a mesma intensidade que toda a preocupação do mundo empurrava o coração de Van para baixo. Tudo bem, Maga, ele gosta mesmo de mim. E deixou o relento da noite para trás. Ao entrar no pequeno, porém ajeitado cubículo onde moravam, seu Nelson não conseguiu olhar para Van, tampouco para Will. Seus olhos, admirados com a beleza cativante da cor e hipnoticamente forçados na parede com a tintura lúgubre, eram envoltos por um cabresto de angústia gostosa e admiração. Nada lhe chamava a atenção, nada mais perturbava os tímpanos. Chegou a esquecer de onde estava.
Era quase um estado de transe. Meu Deus, Van, vocês conseguiram a tinta. Eu não acredito. Você é demais. Disse em uma animação que Van só vira quando seu time de coração venceu o campeonato nacional muitos e muitos anos atrás. Sim, seu Nelson, pintamos pedaços da parede para fazer o teste de quanto poderíamos diluir na água. Como eu disse, é uma tinta muito cara. A cor acabou ficando mais clara. Van, não importa, eu disse que eu pago. Depois da venda do açougue, eu só tenho essa padaria como meu ganha-pão. Quero fazê-la ser a maior do bairro, do país, do planeta. Disse com a empolgação de uma criança descendo pela primeira vez o escorregador. Uma animação que Vô achou exagerada, mas preferiu não comentar. Mas, seu Nelson, é muito, sem mais, Vanderlei. Ele só o chamava pelo nome quando estava muito nervoso. Se ouvirá seu nome sendo dito por Nelson por 3 vezes, fora muito, e uma dessas vezes com certeza foi depois de se conhecerem. Vô ia dizer algo, mas foi interrompido por Maga, que voltava do quarto depois de acalmar Will. Seu Nelson, o Vô está preocupado com o valor, que ficou muito alto. Algo em torno de 5.000 reais. Isso, o Vô fazendo de graça. Ele está sem dormir tentando dar um jeito de baratear isso, mas a tinta é caríssima e muito difícil de conseguir. Ele está nervoso assim porque não quer te decepcionar. Está tudo bem. Sei que 5.000 é pesado, mas eu tenho um dinheirinho guardado. Vai valer a pena, com certeza. Van ficou furioso com Maga. Ela sabia que ele não gostava de decepcionar seu Nelson, nutrindo um carinho teiro pelo senhor. Foi colocado numa sinuca de bico em que ele era a bola preta. Tudo bem, eu faço com uma condição. Não aceitarei nenhuma quantia pela mão de obra. O preço será o da tinta e nada mais. Van, admiro os seus sentimentos. É o seu trabalho, não seria justo. Essa parte do trato não tem discussão, enfatizou e se virou para olhar se Will estava realmente dormindo. Ok, garoto, me sinto lisonjeado com tudo que você está fazendo. Não queria deixá-lo tão preocupado assim. Seu Nelson ameaçou partir, mas antes de deixar o corredor, encarou os olhos de Margarida, que não escondia felicidade com o feito. O senhor observara todo o processo de criação da tinta e ficou estranhamente feliz em saber que a menina pagaria qualquer preço para conseguir o que queria. Depois de ouvir o som agudo oriundo do balançar das correntes responsáveis pelo fechamento do portão, o silêncio permaneceu na casa até que todos fechassem os olhos. Com a exceção de Will, a tranquilidade do sono era uma vontade longínqua do cérebro dos integrantes daquela família. Van pensava em quão bizarra era a situação. Não via outra opção a não ser fazer o que Maga lhe obrigara. Não sabia nem como a tinta reagiria com o tempo, nem se alguém poderia descobrir. Esperava que a irmã, sempre com ótimas notas em química, soubesse como estudar aquilo. O dinheiro passou na cabeça dele apenas naquele momento. 5.000 reais eram quase meio ano de trabalho árduo, que ganharia em 2 ou, no máximo, 3 dias. Mas agora era hora de descansar. Em algumas horas, estaria de pé novamente. Espero que ela saiba o que está fazendo. Na cabeça de Maga, o pensamento era apenas um. Como ela faria para conseguir todo o sangue possível para realizar a pintura? Precisaria de 3, talvez 4 litros de sangue, e qualquer pessoa morreria sem essa quantidade. Mesmo um homem adulto e forte não sobreviveria após perder tamanha quantidade. Ela sabia que aproximadamente 7% do peso corporal de uma pessoa é de sangue. Mesmo se a pessoa sobrevivesse, quem aceitaria fazer algo tão estranho? De boa vontade, tinha certeza absoluta que não encontraria uma pessoa disposta a ajudar, tanto para resolver nenhuma solução viável. Percebia o quanto seu plano fora impetuoso e mal pensado. Arrepender-se não iria resolver, e a ganância transformava-se em um furacão, varrendo a coerência e o discernimento para longe de seus planos. O terremoto do prazer em fazer algo diferente e lindo trouxera um tsunami de ambição com força anormal. Agora era tarde e ela tinha mais um plano louco, cruel e medonho. Acordou ainda desorientada. Deu café para Will e aguardou alguns minutos pela chegada da perua, responsável por seu transporte. Van saiu cedo e, por sorte, eles não se encontraram, evitando uma discussão exagerada logo cedo. Depois de deixar Will com o tio Porpeta, saiu na rua ainda confusa. As dúvidas agiam como uma labirintite leve, tirando um pouco de seu equilíbrio emocional e motor. Por sorte encontrou seu Nelson, que sempre estava lá para momentos difíceis. Nunca pensava em como era seu pai, e não se importava com o homem que abandonou os irmãos à sorte, mas se pudesse escolher, seria alguém como seu vizinho. Algumas vezes achava estranha a maneira como seu Nelson entendia perfeitamente, mesmo eles parecendo pessoas tão diferentes. Maga, você está bem? Disse preocupado. Estou, seu Nelson. Tenho algumas coisas para resolver. Depois conversamos. Não quer ajuda ou uma carona. Tem algo a ver com a tinta? Insinuou, como se estivesse dentro da mente da menina. Maga parou e olhou nos fundos dos olhos daquele senhor, que emanava bondade de uma maneira peculiar. Ela o respeitava, e ele sabia disso. Não. E seu tom de voz mudou drasticamente por um segundo, mas logo se recompôs.
Van está cuidando disso. Com certeza trará boas notícias. Tudo bem, maga. Se está indo para o estágio, recomendo não passar pela Rua 2. O bar está com alguns bêbados depravados, quase em coma alcoólico. Melhor ir de ônibus ou desviar seu caminho, disse solícito. Não irei passar. Deixou seu Nelson para trás e continuou em busca de soluções. Sua mente era um mar de dúvidas onde a maldade parecia surfar sem pressa, esperando a ótima onda que logo iria aparecer. Eu vou encontrar uma maneira. Não importa qual. Capítulo 5. O odor do esgoto invadiu o nariz de Edvaldo e fez, aos poucos, sua mente recobrar os sentidos. Não que o cheiro o incomodasse. Não era a primeira e não seria a última vez acordar na sarjeta, com o sol nascendo de plano de fundo. A tontura ainda dominava, e o único sentido funcionando a todo vapor era o olfato. A dor de cabeça era habitual, e ele costumava tratá-la como uma companheira de longa data. A noite passada fora outra noite regada a cachaça barata e porções de torresmo. Sempre viverá de bico, mas conseguiu um dinheiro do governo e tinha a vida com que sempre sonhara. A herança de sua mãe era uma casa pequena, porém cabia álcool suficiente para não se preocupar em arrumar um lugar maior ou mais confortável. A tontura era canção de ninar diária e a bebida trazia o conforto de uma brisa leve de verão, embalando seu sono, soprando os problemas para longe. Aos poucos, o formigamento nas pernas começou a passar, a retina se acostumou com a claridade e ele conseguiu enxergar o bar do Milton com as portas de aço ainda fechadas. A mesa de sinuca fora uma ótima companheira de noite, substituída pela calçada quando Milton o expulsara. Agora, precisava despedir-se e ir para casa comer alguma coisa e tomar um banho gelado. Prometeu a João, seu amigo pedreiro e único que ainda acreditava em uma mudança, uma ajuda para encher a laje da casa que ele estava terminando. Combinou às 8 e, pela experiência que tinha, era por volta das 6:30. Lia o sol como um astrônomo e se orgulhava disso. Acordar com o céu de teto tinha suas vantagens. Colocou as duas mãos no chão. Uma foi do meio-fio direto na água do esgoto de alguma casa próxima, outra em cima de bitucas de cigarro que Edvaldo agradeceu por não estarem acesas. Caralho, estou velho para isso, disse em tom de brincadeira. Nem mesmo ele acreditava em parar algum dia, e não tinha vontade nenhuma de fazer isso. Conseguiu ficar de pé com um pouco de esforço. Fitou em volta e reconheceu vários olhares e julgando a partir de um ponto de ônibus próximo. De maneira alguma isso o incomodava. Na verdade, ele devolvia os olhares, um por um. Bom dia de trabalho, otários. E se sentia muito bem assim. Estava a 4 quarteirões de seu lar, uma casinha com um pequeno banheiro, uma sala, cozinha e um quarto que era separado do resto da casa por uma porta sanfonada. Quem via aquela humilde casa e conhecia Edvaldo, ou como era chamado há anos sem ter ideia de porquê, ficaria impressionado pela sujeira não invadir todos os cômodos. Não tinha cheiro de desinfetante e a poeira cobria boa parte dos móveis. Entretanto, não havia garrafas de cerveja nem restos de comida espalhados, como todos que viam aquele bêbado irresponsável imaginavam. Não era para se iludir. Ele não era nenhum senhor da limpeza. A questão é que, em um mês, não comia 3 dias em casa. Estava sempre em bares, botecos e festas do bairro se esbaldando na cerveja e cachaça barata. Seu corpo acostumara-se a viver com pouco. Mancando em direção à sua casa, sua mente ainda lutava para manter o equilíbrio, sem controlar todos os membros do corpo. O cérebro era um lutador incansável. Mesmo as moléculas de álcool sendo desafiantes e fortes, lutava bravamente contra seus efeitos. Conseguiu chegar em casa e abriu a porta sem necessidade de chave. Ele se cansará de perdê-las e resolveu que não ter nada em casa seria o seu maior seguro. Se sentou no sofá velho de 2 lugares e dormiu por quase 12 horas. Acordou com a abstinência, disfarçada por ele como apenas vontade. Tinha certeza que poderia largar a cachaça a qualquer momento, por isso não se sentia um viciado. Poucos meses atrás fora atropelado e ficou algumas semanas no hospital, mas a chance de perder a perna esquerda do joelho para baixo ou a dor do braço direito quebrado não incomodaram nem um pouco. Já a sudorese, ansiedade, tremores e ataque cardíaco eram o verdadeiro problema. Ele acusava o cheiro de hospital e os leitos apertados por esses sintomas. E, claro, uma dose de rabo de galo resolveria melhor que qualquer remédio prescrito pelos doutores. Evitou por pouco um boletim de ocorrência pedido pela enfermeira responsável por seu tratamento. Infelizmente, o deixa pra lá ganhará novamente. Sempre fora machista, e, para ele, todas as mulheres estavam lhe dando bola, mesmo elas tentando provar o contrário, pois isso seria só charme. Sentia-se cada vez mais homem. Quando bebia, a moral embrenhada em meio à perversidade era sugada pela falta de escrúpulos, deixando livre a sua falsa integridade masculina. Depois do banho gelado, 3 meses sem pagar a conta de luz gerou algum tipo de prejuízo. Se arrumou e foi em direção ao bar do seu Milton, deixando novamente a porta de casa aberta e o portão apenas encostado.
Contou R$ 37 na carteira e soube que era o suficiente para beber até cair. A maior vantagem na cachaça era o preço. 7 doses depois, já estava alto e sentia os membros letárgicos. A vida era a mais feliz possível, não existindo nada melhor entre estar com os amigos queridos e beber o suficiente para não sentir as pontas dos dedos e da língua. No caminho de volta para casa, viu de longe uma morena linda, sorriso cativante. Poderia estar no nível mais alto de embriaguez e mesmo assim reconheceria Margarida, irmã de Vanderlei, um conhecido pintor no bairro com quem ele não tinha muito contato. O importante mesmo era Margarida, uma das dezenas de mulheres que se fazia de difícil para ele por puro charme. Tinha certeza do desejo da moça, emanado por um sorriso leve e oferecido. As recusas serviam apenas para tornar a conquista complicada, e ele adorava esse jogo de sedução. Ela estava com um semblante pensativo, preocupada com alguma coisa, e mostrava isso até em seus passos. Co não tinha a mínima ideia dos pensamentos perdidos na cabeça da estonteante pretendente, e, em sua imaginação, a moça desviara-se do caminho só para passar por ele e provocá-lo, como sempre fazia. Já ela detestava Co. Por diversas vezes foi necessário agredi-lo com a bolsa ou um empurrão para se livrar do odor etílico e das mãos sujas de óleo de fritura e restos de linguiça à calabresa. Viu o bêbado depravado andando em sua direção, e uma pequena onda de adrenalina a inflamou. Normalmente acreditaria ser o nojo agindo, mas dessa vez era uma sensação diferente. A taquicardia fazia tudo parecer mais lento, e o desejo pelo encontro prestes a acontecer era deliciosamente assustador. Eles estavam a menos de 50 metros um do outro, porém, o odor etílico enfrentava o nariz de Margarida. Co ensaiava cantadas baratas, e por mais foco entregue do cérebro à boca, suas palavras soavam não terminadas e as frases indecifráveis. Entretanto, ao invés de preparar sua defesa ou trocar de calçada, como fazia na maioria das vezes, ela seguiu em sua direção sorrindo, um sorriso que ninguém jamais viu saindo de seu rosto, bonito e macabro. Co, como você está? Você parece mal. Não deveria ir para casa. Eu estava te esperando, Margarida, para se me leve e leva, disse, embriagado. Tudo bem, Co, disse, enquanto olhava em volta na rua, que por ser mal iluminada era evitada pela maioria das pessoas. Naquele momento ninguém passava. A casa do Co era na entrada de uma viela, e a vida dele não chamava a atenção de ninguém do bairro. Ela não seria vista entrando com ele, e se alguém notasse, quem ligaria para o bêbado depravado da região? Margarida colocou-o no sofá. Ele balbuciou algumas palavras, e, em menos de um minuto, já estava dormindo e roncando alto. Se uma sarjeta tinha um aconchego de cama, qual acalanto não teria um sofá, mesmo que rasgado com a madeira aparente em partes do estofado? Ele só cheirava poeira e não era molhado como esgoto ou grudento como chiclete na calçada. Ótimo, pensou Margarida após notar que ele estava em sono profundo. Não vou nem precisar gastar anestesia, que foi bem difícil de roubar do hospital da faculdade, nem me preocupar com o bêbado se debatendo. Foi mais fácil do que eu imaginei. Colocou a bolsa no chão, em frente ao Co. A bolsa, ao contrário de absorvente, carteira e celular, continha os equipamentos necessários para tirar sangue usados anteriormente em casa. Co era franzino, devia pesar, no máximo, 75 quilos. Como era alto, com 1,87 de altura, garantiria pelo menos 2 ou 3 litros de sangue, e, somados ao retirado anteriormente dela, seriam o suficiente para pintar o lado de fora da padaria do seu Nelson. Não com o vermelho vivo que ela gostaria, pois a diluição do sangue não permitiria, mas para deixar igual a parede de sua casa, o que foi o suficiente para deixá-lo absorto. Bom, seu bêbado desgraçado, queria tanto eu aqui em sua casa, quem diria que eu queria te furar? E gargalhou, com uma força e temeridade jamais sentida. Segurou a agulha e deu início ao procedimento realizado tantas vezes no hospital. O corpo pálido de Co ajudava a encontrar as veias com facilidade, e ela não precisou de 10 segundos para furá-lo. Começou a tirar sangue. Tinha combinado consigo mesma que iria tirar apenas 1 litro, mas 1,5 litros não iria matá-lo. Era possível extrair até 2, embora, em sentimentos do âmago daquela bela moça, o desejo fosse retirar o sangue até o corpo dele estar seco como um faraó mumificado. Ela precisava tirar tubo por tubo, sentindo receio de que ao colocar o líquido em uma garrafa maior, o sangue coagulasse. Conhecia a teoria, porém na prática era diferente, e ela não poderia correr o risco de perder todo o seu precioso ingrediente. Co dormia tranquilamente. Nem quando Margarida penetrou seu braço esquerdo com a agulha ao corpo, esboçou qualquer reação. O estado de coma alcoólico trazia essa tranquilidade, e a reação do corpo não foi totalmente surpresa. Maga já havia experimentado cerveja algumas vezes, sempre com cautela. Uma noite de ressaca poderia ser culpada por uma questão errada na prova, e qualquer erro evitável era totalmente inconcebível. Estava atenta a qualquer reação. Conseguirá um sonífero poderoso, mas não sentirá a necessidade de usá-lo ao ver o terceiro tubo preencher-se, e nada de reagir a qualquer movimento ou furo que ela fizesse. Observava aquele ser inconsciente, fraco e totalmente dependente de suas vontades, e a sensação de poder inebriava seu coração.
Por uma ou duas vezes durante todo o processo, a sensação de cometer um crime permeou seus pensamentos. Poderia ser acusada por tentativa de homicídio, ou pior, poderiam chamá-la de maníaca e a mídia inventaria um apelido sarcástico para se referir a ela. Chupa-cabra seria um desses. Riu e continuou seu serviço. Isso tudo era por Will. Repetia a si mesma, e só por ele. Tentava se enganar. Aceitaria qualquer punição a ela infligida, mesmo sabendo da pequena possibilidade de algo acontecer a ela. Quando não se lembraria nem de tê-la visto e qualquer sintoma sentido por na manhã seguinte, teria a cachaça barata como vilã, sem qualquer outro suspeito para dividir o cartaz de procurado. No quinto tubo, começou a se mexer. Não aparentava ter recobrado consciência. Sua boca umedeceu rapidamente, e a saliva em excesso fugia pelos cantos de sua boca, enquanto ele cerrava os dentes, seguido de um descontrole na bexiga e fortes espasmos musculares. Margarida sabia o que estava acontecendo. Era uma convulsão, mas ela não conseguia entender o motivo. Seria uma crise idiopática? Será que os rins daquele bêbado maldito entrariam em insuficiência bem naquele momento? Ou seria um baixíssimo nível de glicose no sangue? Ela não tinha ideia, só sabia do mau agouro em acontecer bem naquele momento e com ela presente. Com pouco tempo, a calma ameaçou tranquilizá-la. Uma convulsão não seria um problema para uma médica competente. Primeiro percebeu que estava com dificuldade de respirar e limpou da boca dele um pouco de vômito que se instalara ali, quase impedindo toda a entrada de ar. A futura médica ainda negligenciava a falta de experiência, mas sentia que alguns corpos pareciam desistir de seus cérebros estúpidos, desejando apenas a morte, e a cabeça dele, batendo repetitivamente na madeira do sofá, só corroborava com esse pensamento. Mesmo assim, garantiu que ele respirasse bem, desobstruindo as vias aéreas e retirando sua camisa, para evitar qualquer outro tipo de sufocamento. Ao contrário do que imaginara, a convulsão ficou mais forte e o medo de situação piorar rapidamente fez Margarida ignorar o fato de a agulha ter rasgado a veia, fazendo o sangue sair sem controle. A quantidade parecia pequena, mas com o passar do tempo, a pequena nascente de sangue tornou-se um grande lago amaldiçoado, onde seu rosto refletido lembrava um ser demoníaco, fazendo-a desviar o olhar do chão. O primeiro pensamento de Maga ao ver a poça no chão foi de desperdício, fazendo com que perdesse tempo pensando em uma maneira de recuperar o material precioso. Decidiu focar na situação e, sem modificar sua feição, viu as chances de conseguir salvá-lo diminuírem a cada segundo, não por conta da convulsão, e sim por todo aquele sangue perdido. Sentou-se em uma cadeira com as pernas enferrujadas, o apoio de madeira comido por cupins, protegida por um estofado vermelho claro por conta do desbotamento, e se perdeu em pensamentos. Os estalos altos que a antiga cadeira fazia a toda hora lhe relembravam do cenário, evoluindo de um caso simples para um caótico. O corpo de que estava lutando contra a morte, a pressão arterial havia caído. Numa tentativa desesperada para se salvar, o coração começou a bater mais rápido. Maga aproximou-se o suficiente para conseguir ouvir os batimentos cardíacos, que aumentavam o ritmo conforme os segundos passavam, podendo causar uma parada cardíaca a qualquer momento. Estava parada, aparentemente sem saber o que fazer. Entretanto, sabia o que podia salvar-co. Precisava parar a hemorragia e correr com ele para o hospital. Uma transfusão de sangue certamente iria salvá-lo, mas como explicar o que acontecerá? Poderia inventar uma história heroica, dizendo a todos ter pressentido um risco de morte pela intuição médica ou que ouviu seu pedido de socorro ao passar despretensiosamente em frente à sua porta. Mas algo estaria fora de seu controle. Não teria como saber a reação do bêbado depravado ao acordar. Lembrar-se-ia de alguma das ações de Margarida. Outra parte de Margarida pensava diferente. Ele já está morto mesmo. Não há como salvá-lo sem me colocar em risco. E, além do mais, ele é apenas um bêbado qualquer. Quem liga? O sangue é mais valioso e irá servir para melhorar a vida de Will, que é milhões de vezes mais importante que a vida desse verme etílico. Ela se enganava a cada segundo, tentando encontrar uma solução para a situação, mas havia se decidido bem antes do sangramento no braço piorar. Margarida, calmamente, pegou 2 panos de pratos, amarrou a cabeça e um dos braços de madeira à mostra do sofá. Não precisou de muita força para retirar o resto do tecido que cobria e mostrar a estrutura interna, facilitando a amarração. Co já estava inconsciente e o coração parecia não bater. Era questão de tempo para estar morto ou já estava. Isso não importava. O importante mesmo era retirar o máximo de sangue possível e sair sem ser notada. Talvez demorasse 3 ou 4 dias para encontrarem o corpo dele ali jogado. Isso se encontrassem. Seria só um número a mais nas estatísticas. Margarida se pôs a arrumar seus pertences e olhou em volta para ver se não existia nada seu ali no local. Digitais não a preocupavam, pois desde que passará pelo portão colocará sua luva cirúrgica. Acreditava que ninguém iria procurar por digitais, e o caso seria arquivado. Ele era pobre e bêbado, e as leis da periferia funcionavam assim. Olhou para os lados antes de sair. Já era 1 da manhã e nem os vira-latas passeavam pela rua. A solidão era rompida apenas pelos insetos rodeando o poste de luz. Normalmente estaria preocupada com algum marginal, mas quem diria que, dessa vez, quem estava cometendo atos à beira da sociedade era ela,
jovem, bonita e futura cirurgiã pediátrica. A adrenalina estava a mil e a sensação de sucesso era a melhor possível. Nessa hora não passava nenhum medo e nem pensamento sobre o futuro em sua cabeça, apenas a sensação de ver a morte assim de perto, definir o rumo de uma vida e conseguir se safar cumprindo seus objetivos. Se pudesse, montaria um altar para venerar a si. Margarida provou uma sensação diferente de tudo que havia sentido na vida, o que não era difícil, já que ela viverá para estudar. Todas as sensações boas para ela se equiparavam a tirar um 10 ou ser elogiada em público pelo professor. Mas, dessa vez, o foco era ela, o mérito dela e a adrenalina inteira também. O melhor de tudo era a satisfação de cometer um crime sem tratá-lo como um. Afinal, tudo tinha uma finalidade, incluindo melhorar a qualidade de vida de Will. Margot entrou em casa devagar, mas não por medo de acordar Will e Van, porque ela tinha um bom álibi. Ser residente em um hospital tornava seu horário meio maluco. Sua preocupação eram as perguntas sobre a sacola cheia que ela trazia nas mãos. Preocupação essa que se mostrou inútil, já que Van não esboçou reação para acordar, e Will tampouco. Guardou todo o sangue na geladeira atrás de algumas verduras compradas na intenção de usar como proteção da vista de seu irmão, que não suportava ver quiabo. Guardou tudo, beijou a testa do sobrinho e foi dormir. Ou tentar. Van acordou de madrugada, arrumou-se, pegou uma maçã e saiu, apenas se despedindo rapidamente do filho, pois estava atrasado e com medo de perder o primeiro ônibus. Ao sair, não viu a irmã, acordada, esperando ele desaparecer entre a porta e o corredor. Ela precisava deixar a tinta pronta se quisesse que Van continuasse acreditando ser sangue de porco. Ele não poderia suspeitar de seu fato nefasto e da verdadeira origem de sua tinta. O processo foi igual ao realizado com o próprio sangue, tomando cuidado para não deixar o cheiro terroso e garantir que os anticoagulantes iriam funcionar, com a perfeição esperada em cada ação sua. Tanto os ingredientes não secretos quanto secretos se transformaram na quantidade de tinta previamente calculada, e o tom era o mesmo da parede. Ela era foda. E se sentiu assim mais uma vez, a segunda em menos de 24 horas. A sensação de um gosto bom na língua e um frescor passando por dentro da garganta antes de percorrer o corpo inteiro era fantástica. Sendo psicológica ou não, fez Margarida sentir-se extraordinariamente bem. Deve ser parecido com os efeitos da cocaína, pensou. Antes das 8 da manhã estava tudo pronto e guardado na geladeira. Bastava mentir de novo para Van e tudo estaria bem. No final de semana, separada por 2 dias, a parede de seu Nelson estaria pintada e o dinheiro em suas mãos. A cadeira de roda do Will sempre fora prioridade, mas um jaleco não de segunda cairia bem. Um lampejo de memória veio à cabeça de Margarida e a fez lembrar de seu 3º dia no 2º ano de medicina, quando chegou em casa chorando por causa de todo o material e livros caros da lista entregue pelos professores. Van mentiu para ela, o que descobriu 2 anos depois, dizendo ter um dinheiro guardado e a ajudando. Na verdade, ele passará 2 meses trabalhando em 3 empregos para conseguir pagar o material apenas daquele ano, e ainda era o material usado. Depois de tudo pronto, acordou Will e deu café da manhã para ele, largando-o assistir sua dupla de palhaços favoritos e indo estudar. Em pouco tempo, a van do tio Porpeta iria levá-lo para a escolinha especial e ela iria para o hospital trabalhar. Não soube como aguentaria a ansiedade para mostrar a Van que ela conseguiu todas as suas experiências químicas com porcos. Nisso, ela não mentira, o sangue veio realmente de um porco. Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.